Se você está com dor de cabeça, ou febre, ou tosse, já pode saber que vem problema por aí. Então vamos tirar as nossas dúvidas agora com a doutora Marli Lopes, que já está aqui batendo carteirinha no nosso TN1. Doutora, muito boa tarde para a senhora, obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Marli, qual é a importância da vacinação, uma vez que agora o governo liberou a vacinação para todos os públicos? Super importante. A vacina, além dela proteger contra a doença, ela pode proteger contra as complicações dessa gripe ou resfriado. Então, é importante que todos se vacinem, porque você pode ter, por exemplo, a influenza é o vírus da gripe, mas que ele deixa o rastro, ele baixa a sua imunidade, e aí você pode ter uma pneumonia, né? E pode ter doenças mais graves, uma sinusite, e se você tiver uma sinusite, você pode ter uma meningite. Então, são coisas que podem agravar. Então, quando você usa a vacina, faz a vacina, você tem uma prevenção e que é muito importante para fazer. Nós estamos com essa vacina já há alguns anos e a gente tem excelentes resultados, principalmente para pacientes que já têm doenças e quem não tem também, mas os pacientes que se beneficiam mais são os pacientes que já têm doença crônica, tipo paciente que tem cardiopatia, pacientes que têm doença renal crônica, pacientes que têm HIV, pacientes que são transplantados, né? Então, paciente que tem doenças reumáticas, paciente com câncer. Então, esses pacientes são os pacientes que mais se beneficiam com a vacina. Agora, todos nós nos beneficiamos. Paciente acima de 65 anos também. Agora, quando a gente dói no bolso, a gente sente mais à vontade. A economia que o pessoal de casa vai fazer em não comprar remédio, tomando a vacina antes, é gigantesca também, né? Sim, isso aí dá um impacto muito grande, né? Inclusive, é por isso que o governo investe tanto em vacina, né? Porque isso desafoga um pouco os leitos de hospitais, né? Evita internações desnecessárias, evita idas ao pronto-socorro, porque toda vez que você vai, o governo tem, ou o seu convênio tem despesa com você, né? Então é importante que você vá, só se não tiver outro jeito, se não tiver como evitar. Mas se você tem como evitar, você deve evitar. Agora, e é sofrimento também, né? E a perda às vezes, né? Sim, porque muitas vezes também. Mata. Com certeza, a pneumonia, uma exacerbação de uma asma. A asma também mata isso e o vírus da influenza pode exacerbar uma asma. Um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar, bronquite crônica, esses pacientes também podem ter grandes problemas, podem ter complicações e ir para UTI. Então, isso é um preço absurdo, tanto de qualidade de vida quanto de despesas médicas mesmo. Né? Agora, já que a senhora citou aí sobre a questão da pneumonia, eu ia fazer a pergunta, a diferença entre gripe e resfriado, e a senhora trouxe aí já a pneumonia. A gente viu na época do Covid a chamada pneumonia silenciosa, que era aquele avanço do comprometimento do pulmão sem o paciente ter sintomas tão graves. Como está isso hoje, doutora Marli? Hoje tem menos, né, por causa das vacinas, porque o vírus, por exemplo, do Covid, já é um vírus que não tem aquela agressividade que tinha anteriormente, mas isso não quer dizer que acabou-se o risco. Depende do paciente que está contraindo a doença, né? Ainda existe isso. Tá? Então, assim, os sintomas são muito parecidos. Sintomas, por exemplo, de um resfriado comum com Covid, ainda são muito parecidos, né? Então, é importante que as pessoas fiquem atentas aos sinais de complicações dessa doença. A partir do 5º dia, se persistir, terceiro dia, se você persiste com uma febre que não melhora, com mal-estar, tem que procurar o serviço médico. Agora vamos falar especificamente de dois públicos extremos, né? Os idosos e as crianças. Eles tomando a vacina, esses públicos, eles vão estar protegidos, né? Caso peguem, podem ter uma evolução mais abrandada, vamos dizer assim. Mas que outros cuidados que esse público tem que ter para não adoecer, por exemplo?
Então, a primeira coisa, para o idoso, por exemplo, o idoso ele tem que tomar os remédios dele religiosamente. Então, se ele tem um problema cardíaco, se ele tem um problema respiratório, às vezes o paciente esquece, né? As pessoas esquecem de tomar o remédio. Ou quando está com uma gripe, fala, não vou tomar muito remédio não, porque eu já estou tomando o remédio da gripe, não vou tomar o meu, porque é muita coisa. Gente, não pode, tá? Então, quando você estiver com uma gripe, um resfriado, qualquer coisa, tem que voltar, tem que ficar tomando seu remédio regularmente. E acontece muito isso? Demais, Nossa. É muito, não é pouco, não. Teimosia desse pessoal, né? Não, talvez até desinformação, né? Assim, as pessoas acham que porque está tomando o remédio da gripe não precisa dos outros. Então, é uma situação que tem que ter essa consciência, né? Agora, a criança, boa alimentação, boa hidratação, isso é importante, né? Atividade física para o idoso, para todo mundo, mas o idoso tem que fazer, porque nós temos uma perda natural com o passar da idade, a chamada sarcopenia. E quando a gente para de fazer atividade física, nós temos uma diminuição dessa musculatura e aí você também tem uma tendência maior a ter problemas, porque se você não está com os músculos, né, seu corpo em condições, porque o próprio exercício físico ele já te estimula, já aumenta a sua imunidade. Doutora Marli, sempre lúcida, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Saúde pra gente. Para todo mundo, né? Todos precisamos, né? Valeu, obrigado. Nada.